Agora a gente vai falar de como a gente pode tratar um paciente com transtorno bipolar. Nessa abordagem a gente vai falar do tratamento farmacológico, tá? Mas é sempre importante a gente lembrar que o tratamento não farmacológico é fundamental. Na verdade, a prevenção de recaída no paciente bipolar é o que salva esse paciente. Então, tratamento farmacológico a gente vai ter como eixo, no caso da maioria dos transtornos psiquiátricos, fora os quadros psicóticos, as terapias, principalmente psicológicas, são tratamento de escolha. Mas no caso do transtorno bipolar, o tratamento inicial farmacológico, a manutenção precisa ter também terapia para psicoeducar esse paciente. Então, considerando que a gente vê essa é a nossa visão de mundo, a nossa tonalidade do humor, o paciente bipolar chega a esse tipo de visão, e aí, quando ele começa a ver as coisas distorcidas por conta do humor, muitas vezes esse paciente chega a quadros psicóticos. Só que é o seguinte, primeira coisa, se o paciente chega a quadros psicóticos, ele não é qualquer transtorno bipolar, ele é um transtorno bipolar tipo 1. O tipo 2 não fica psicótico, não fica tão exagerado quanto o tipo 1. Só que, pensa comigo, se ele está no tratamento dessa condição, se ele está psicótico, significa que a gente precisa fazer o quê? Antipsicótico, tá? É simples assim. O antipsicótico, nesses casos, é o que salva esse paciente, é o que tira mais rápido ele do quadro. Mas é qualquer antipsicótico? Não. Os antipsicóticos que a gente fala convencionais, tá? Convencional não necessariamente significa que ele é por convenção, tipo, na verdade convencional foram os primeiros a serem descobertos. Então, clorpromazina é um bom exemplo, Amplictil. Existem também os típicos, que a gente, como Aldol, flufenazina, que são os antipsicóticos que foram assim, meio que criados para isso. Entendeu? Tinha uma alta potência em ligação D2, então esses são os típicos. Os antipsicóticos de última geração são o que nós chamamos de antipsicóticos atípicos. E no caso da ligação com dopamina, né, com o receptor dopaminérgico D2, que é típico do paciente que está psicótico, eles não têm tanta afinidade, né, os antipsicóticos atípicos. Eles têm várias mudanças, diferenças para os mais antigos, que são muito bons para delírios e alucinações, tá? Então, conversando sobre o antipsicótico atípico, no quadro de mania, ele é fundamental e é muito importante que a gente evite o antipsicótico típico, como o Aldol, principalmente. Por quê? Porque ele aumenta a incidência de sintomas extrapiramidais. O bipolar, ele tem maior sensibilidade a desenvolver as complicações de se usar esse tipo de antipsicótico, tá? Ele começa a desenvolver alterações motoras, que a gente chama de discinesia tardia, que acontece muito naqueles pacientes que a gente fala neuroleptizados. Os pacientes crônicos esquizofrênicos que usam antipsicótico há muito tempo, eles começam a ter movimentos, tipo assim, tem alguns sinais do tipo contar moeda, então fica desse jeito, que é um sintoma extrapiramidal muitas vezes. Ele também tem o sinal do coelho, então ele fica fazendo movimentos que ele não consegue controlar. E muitas vezes ele nem percebe, são involuntários mesmo. Então, mas podem angustiar o paciente, porque eventualmente também acontecem no corpo. Ele começa na face, mas também pode ir para o corpo. E 50% só melhora e com um antipsicótico que dá muito efeito colateral. Então, a gente precisa evitar o antipsicótico típico, a não ser que o paciente esteja em agitação psicomotora. O tratamento dele tem que ser feito, se for fazer antipsicótico, tem que fazer com atípico, tá? Então, quais atípicos que a gente tem? Risperidona. Risperidona é bom para tirar o paciente do quadro se ele tiver muito deliroide, né? Se tiver, assim, muito psicótico, risperidona tira bem rápido. Mas ele não é tão bom, a gente vai ver, para manutenção desse paciente. Ele tira rápido, mas ele não é tão bom para a gente fazer de longo prazo quanto quetiapina, que é um antipsicótico que não atua em receptor dopaminérgico, né? Ele atua em receptor serotoninérgico. A serotonina é para depressão? Também. A serotonina, ela tem alguns receptores serotoninérgicos
diminuem a liberação de dopamina. Então ele age por uma outra via. A quetiapina, assim, vocês vão ver que em termos de delírio, né, quando a gente pega o paciente no CTI, que está psicótico, se faz quetiapina numa dose muito baixinha. 25 miligramas costuma deixar o paciente tranquilo no CTI. Agora, no caso do paciente, no caso do paciente bipolar ou esquizo, a dose é muito mais alta, tá? A quetiapina, ela é ansiolítica e sedativa com 25 miligramas e ela vai aumentando. Então, com 100 miligramas, ela já potencializa o efeito de um antidepressivo, ela começa a ter efeito antidepressivo. O máximo de efeito antidepressivo que ela tem é até 200. 200 miligramas, ela começa a ser uma boa estabilizadora do humor. A partir de 400 é que ela começa a ser uma boa antipsicótica, tá? Lembra, é diferente dos quadros do CTI, é diferente do delirium, que consegue responder a 25 miligramas, tá? Mas a quetiapina, ela é, assim, primeira linha de tratamento para paciente que está maníaco ou também paciente que está depressivo. Olanzapina, nossa bolanzapina, é o antipsicótico que mais engorda, tá? Assim, engorda muito, é muito boa para tirar o paciente de mania, tá? E também, assim, de todos os quadros, para tirar de todos os quadros, a olanzapina é muito boa, mas tem esse efeito colateral, tá? O aripiprazol é mais moderno, eles falam que é o antipsicótico de terceira geração. Ele é bom para mania, assim, mas não é o mais indicado, né? Ele não rebaixa, ele é melhor para quadros depressivos, mas ele funciona bem. A lurazidona, ela como o aripiprazol, não afetam o peso e eles têm muito pouca chance do paciente fazer discinesia tardia. A risperidona tem um pouco mais. Porque a risperidona é um antipsicótico atípico, mas é a mais parecida, é o mais típico dos atípicos. A lurazidona e o aripiprazol são moléculas mais inteligentes, vamos dizer assim, tá? Não significa que elas são melhores, não. A lurazidona, ela é considerada excelente para episódio misto, né? Que é o paciente que tem sintomas maníacos e depressivos ao mesmo tempo. O aripiprazol também. A lurazidona tem uma promessa de que vai melhorar a cognição, mas a gente não sabe se é bem assim não, tá? Então, por que a gente faz tanto antipsicótico atípico no paciente bipolar e nessa fase? Porque o antipsicótico atípico tem ação antipsicótica, mas tem ação estabilizadora de humor e antidepressiva. Lembra, risperidona é muito bom no primeiro momento, porque desses aqui é o que mais tem efeito assim, antipsicótico em baixa dose. Mas ele não é tão bom como antidepressivo. Estabilizador, assim, mais ou menos, meio ruinzinho. Mas como para tirar o paciente é bom. Todos os outros aqui têm todos esses efeitos. Então, olha que coisa boa. Ele tem uma droga que tem chance baixíssima de fazer virada maníaca, né? Porque ele já está na mania também, então não vai piorar o quadro de mania. Ele tem um poder de sair da psicose e ainda estabilizar o humor. Por isso que, gente, transtorno bipolar, o antipsicótico atípico é o nosso grande coringa. Funciona em todos os casos, tá? Quer dizer, não funciona em todos os casos de paciente, mas ele pode ser indicado em todos os casos. O estabilizador de humor, ele foi um dos primeiros com grande evidência, porque os antipsicóticos atípicos, eles são mais novos, né? Os estabilizadores de humor, a gente tem vários que são importantes. O lítio é o nosso primeiro, é a Ferrari dos estabilizadores de humor, e é realmente muito bom. O lítio ele tem algumas particularidades, né? A dose tóxica e terapêutica são próximas, então a gente tem que manter o paciente com um nível de litemia entre 0,6 e 1,2. Então a gente tem que ficar, no início a gente faz exame de sangue, assim, primeira vez, depois 2 semanas, depois um mês, de 6 em 6 meses. Mas a gente tem que acompanhar a tireoide, rim. Então assim, o lítio tem algumas particularidades, mas ele é o único dos estabilizadores de humor que trata tanto a mania quanto a depressão. E ela tem um efeito também neuroprotetor, as pesquisas mostram isso. Então, é um estabilizador que eu particularmente gosto muito. O ácido valproico, que é o Depakene, Depakote, Divalcol, e tem outras marcas também, ele tira o paciente da mania mais rápido, mas ele não protege tanto para a depressão.
mas ele também é um estabilizador muito bom e que a gente costuma associar com o antipsicótico porque ele segura muito a impulsividade. Tá? O caso da carbamazepina, a gente também usa muito no serviço público, usa menos no serviço particular, que é uma molécula que não é cara, ela tem seus riscos e ela acelera a metabolização de algumas substâncias. Então, como muitos pacientes bipolares são polimedicados, a gente não usa tanto quanto os outros, até porque ela tem alguns riscos para a saúde e ela tem que ser usada mais de uma vez ao dia. Isso assim, uma vez que os nossos pacientes não aderem tanto ao tratamento, a gente tem que, o máximo que a gente puder fazer uma vez só ao dia, melhor. Mas ela é uma boa opção quando o paciente, por exemplo, tem dificuldade com lítio ácido valproico ou se ele tiver dor crônica, porque ela também atua na dor, tá? Então, o estabilizador de humor, ele pode ser usado associado na mania, mas o mais importante é o antipsicótico atípico. Quando ele está hipomaníaco, a gente pode fazer primeiro o estabilizador de humor, e a gente pode associar o atípico ou não. Nesse caso, se está em hipomania, o estabilizador de humor costuma ser suficiente. Quando a gente está falando do paciente em eutímico, tá? Eutimia, porque assim, hipertimia é para cima, o afeto exagerado. Hipotímico significa que o afeto está para baixo. Eutímico é como eutiroideu, né? O paciente está com um afeto normal. Nesse caso, o estabilizador de humor costuma ser a escolha para manutenção desse paciente. Então, quando o paciente já estabiliza, mantemos alguma medicação, o estabilizador. Quando ele deprime, o que a gente costuma fazer? Antidepressivo, como monoterapia? Então, se a gente faz antidepressivo como monoterapia, a gente tem uma chance do bichinho fazer uma virada maníaca, tá? Inicialmente, entenda que a depressão do bipolar ela é mais grave e ela muitas vezes não responde ao antidepressivo. Então, toda vez que você pegar um paciente que não está respondendo ao antidepressivo, está muito grave, você está tentando demais, tem a possibilidade de ser bipolar. Nem todos fazem virada maníaca, muitos simplesmente não respondem ou pioram. Mas existe uma chance grande dele fazer essa virada. E aí você vai saber rápido. Em geral, o paciente, ele fala assim, 2 dias, um dia com antidepressivo, a gente sabe que demora algumas semanas para fazer o bom efeito. Ele já fala assim, nossa, esse remédio foi revolucionário. Aí você olha se ele está dormindo menos, mais ativado, mais desinibido. Então, grande chance dele ir para esse lado, tá? Então, nós não fazemos em transtorno bipolar antidepressivo como monoterapia. A gente precisa associar ou o estabilizador de humor ou ao antipsicótico atípico, tá? Se o paciente está em depressão psicótica, a ênfase tem que ser de outra maneira. Se o paciente está em depressão psicótica, a gente também pode fazer antidepressivo, mas nunca como monoterapia. E na depressão psicótica, definitivamente, a gente precisa que esse paciente tome um antipsicótico atípico. Percebeu uma coisa interessante? Olha lá. O antipsicótico atípico, ele pode ser utilizado em todos os quadros de paciente com transtorno bipolar. Isso, para muitos profissionais de saúde, não faz muito sentido, que não, assim, não para o psiquiatra e não para você que está vendo esse vídeo. Porque fala, ué, mas ele não está psicótico. Sim, a gente não usa o antipsicótico atípico como parapsicose nesses quadros. Eles são excelentes para manter o paciente dentro da faixa de funcionalidade, tá? Então, em todos os casos, se você falar de antipsicótico atípico, tá certo. Na mania, é que a gente, assim, a risperidona funciona muito bem, todos os outros também funcionam, mas não é necessariamente primeira linha. Na hipomania, é comum a risperidona também funciona bem, mas às vezes uma olanzapina em dose baixa funciona super bem. O antipsicótico pode ser em dose bem menor. Quando a gente está com o paciente eutímico, o ideal é fazer estabilizador, mas a gente pode manter um antipsicótico também em dose baixa. Diferente da depressão, que a dose que tira o paciente da depressão é a dose que a gente mantém,
No bipolar, a gente pode ir verificando a dose que tira ele do quadro maníaco ou do quadro depressivo, mas principalmente o maníaco, pode não ser a dose de manutenção. A gente pode variar e ver qual é o ponto mínimo de droga, tá? No caso, depressão, a gente tem assim, risperidona não está indicado nos quadros depressivos como antipsicótico atípico, quetiapina está muito indicado, mas lembra, é muito sedativo, todos eles engordam, fora aripiprazol e lorazidona, tá? Olanzapina, lembra, quetiapina engorda, risperidona engorda, mas engorda um pouco menos. O problema da risperidona também é que ele aumenta a prolactina, né? Tá. De toda forma, antipsicótico atípico nessas duas condições, mas aripiprazol funciona super bem, olanza, quetiapina e lorazidona. Na depressão psicótica, dependendo do nível de psicose que ele está, até risperidona, Haldol, se ele estiver muito doido, tá? Mas, idealmente, as mesmas que a gente faria para a depressão normal. Agora, o estabilizador também. Em todas as condições a gente pode fazer. No quadro da depressão psicótica e depressão, idealmente o lítio seria melhor, porque ele tem um efeito antidepressivo. Mas se precisar, o paciente estiver muito impulsivo, tiver com quadros, sintomas mistos, o ácido valproico também funciona. Principalmente se ele for ciclotímico, ou seja, ele tiver muita variação, mais de 4 episódios de depressão ou mania ao longo do ano, ele possivelmente é ciclotímico, que a variação é mais rápida, e aí nesse caso o ácido valproico funciona melhor do que o lítio, tá? Então, antidepressivo somente nessas duas, nunca sozinho, sempre com as outras condições. Então, o que a gente faz se o paciente está em episódio misto? Bom, primeira coisa, a gente definitivamente não vai fazer antidepressivo. Se a gente faz estabilizador ou antipsicótico, a gente faz os dois, tá? E se a gente tiver que escolher um entre eles, a gente vai escolher o antipsicótico atípico. Primeira linha de tratamento, que mais tem evidência, antipsicótico atípico. Segunda linha, os dois juntos, ou estabilizador, também sozinho, pode ser. E aí, o que a gente faz se não funcionar? Se não funcionar, o tratamento de escolha, ou se ele estiver muito grave, a gente não tiver tempo para esperar o efeito dessas medicações, o salva-vidas é eletroconvulsoterapia, tá? Gente, eletroconvulsoterapia não é isso aqui, tá? Isso aqui está ultrapassado. Eletroconvulsoterapia é fantástica, só que hoje se faz com anestesia geral, o paciente ele é monitorizado o tempo todo, a dosagem de eletricidade que se faz não é uma dosagem alta, na verdade as cargas são bem diferentes. A questão é, os pulsos são muito rápidos, de maneira a fazer a pessoa convulsionar. É a convulsão que é terapêutica, não é a eletricidade em si. A gente tem uma resposta em paciente maníaco muito rápida. A média de internação de paciente maníaco é de 2 meses. No caso, com a eletroconvulsoterapia, muitas vezes o paciente melhora em 2 semanas. É uma coisa muito doida, muito rápida. Para a depressão, para vocês terem ideia, assim, uma pesquisa muito otimista mostra a depressão melhorando em 42% de resposta, assim, bem otimista. Tá? A eletroconvulsoterapia, a taxa de resposta para a depressão é de 70%. Então, eletroconvulsoterapia, tratamento de escolha para transtorno bipolar, seja mania ou depressão refratárias, tá? Então, finalizando, transtorno bipolar, o que a gente tem como objetivo nesse paciente, principalmente lembrando que ele vai ter a perda das redes que seguram ele para depressão psicótica ou mania e também saindo da funcionalidade dele para hipomania ou para depressão. Nosso objetivo com ele é manter esse paciente nesse lugar. E esse lugar, no transtorno bipolar, tem que ser com manutenção de tratamento farmacológico associado à terapia. Se o unipolar deprime, primeira vez, leve, tá tudo certo, a gente tentar psicoterapia primeiro. Se o paciente for bipolar, a gente vai ter que manter o tratamento farmacológico. E nesse caso, o tratamento farmacológico, ele é
ad eternum. Mas isso vai aumentar o tempo de vida, a qualidade de vida e o tempo de vida. Paciente bipolar que se trata, mantém a medicação, vive melhor e vive mais.